Guilherme, quando você achar que nós podemos começar, começamos, tá bom? Podemos. Então, está bem. Então, vamos juntos elevar, Mestre querido, nossos pequeninos corações até o teu, do qual sempre jorraram e agora continuam a jorrar as bênçãos por sobre nossos intentos nobres nas tarefas do bem, ainda que tão delicados e iniciais, mas, sinceramente, Mestre, nós nos elevamos ao teu coração e recebemos esse influxo de energias abençoadas, positivas, estruturantes, para o nosso esforço ser efetivamente consistente nos objetivos de autoaperfeiçoamento que nos movem. Nós te agradecemos, Mestre, por aqui estarmos na condição em que estamos, sob a graça de nosso Pai, e ainda te pedimos que continues a nos abençoar nesses propósitos, que desça teu olhar de misericórdia e faças descer o manto de Maria por sobre todos os humanos sofrimentos que se estendem diante de teus augustos olhos hoje e ao longo destes tempos difíceis na Terra. Nós te rogamos, continues a abençoar o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, rogando-te também multiplicar os recursos, as bênçãos, as energias, por sobre os nossos objetivos e nossas metas, em especial Jesus, por sobre os mentores queridos que nos têm assistido e têm garantido a trajetória do ICEB até hoje, mas que continuemos juntos para o prosseguimento da tarefa no objetivo do ICEB. Fica conosco, Mestre, abençoa particularmente o coração e a mente de nosso querido irmão Guilherme Kremer, que vem mais uma vez, para a nossa alegria, trazer o estudo tão aprofundado, tão direto, tão oportuno, tão importante e tão criterioso e carinhoso sobre as obras, as cartas de nosso querido apóstolo dos gentios. Que essas vibrações do bem, Mestre querido, continuem a nos assistir, a nos ajudar a partir de agora, em especial no estudo, que possamos ter a harmonia e a felicidade que são próprios daqueles que desejam te seguir, como nós agora te dizemos que queremos seguir e estar contigo. Paz e luz a todos nós, Mestre querido, assim seja, hoje e sempre. Trabalho, pode dar agora, bom dia. Já começaram os trabalhos. Olha, Renata, querida. Renata, querida. Precisa fechar o seu microfone, Dalva. Eu só abri porque o Aldemir chegou e queria dar bom dia e boas-vindas ao professor. Tá bom? Então diga, Aldemir, por favor. Mas eu não ouvi, ele falou talvez muito baixo. Bom dia, Aldemir. Não, eu estou até emocionado com a sua prece, porque realmente sempre ouvi-la é bom e sentimos uma luz, uma força diferente, Nádia, querida. Amo você demais. Obrigado, querido. Nós também te amamos. Quero dar ao nosso irmão Kremer, que sempre, cada vez que fala, só fala coisas que nos aumentam nossos conhecimentos, porque a seriedade com que ele trabalha assim, é pouco encontrada, realmente, sem querer fazer elogios assim, mas ele tem uma capacidade de nos dar informações e notícias e ensinamentos que realmente não é todo dia que nós encontramos quem possa fazer isso. E ele é sério, muito sério no trabalho que ele faz. Isso nos dá assim, uma alegria muito grande. Obrigado. Então, eu vejo que mais... Não, sem qualquer um. Rafael, irmão, não. Tá bem? Seja muito feliz no seu trabalho. Obrigado. Isso. Continue conosco, Aldemir. Olhe, por isso que ele está aqui, viu? Por isso que ele está aqui, porque eu tenho mania de grandeza, entendeu?
Só convido gente top de linha. Então, vamos... E, olha, pode elogiar, viu? Nós, espíritas, temos o constrangimento de não querermos elogiar as pessoas, mas há vários tipos de elogios. Há um discurso de elogio. E, na verdade, nós, quando dizemos isso, não vou dizer isso para ele não ficar prosa. Não, Fio, pode ficar tranquilo. Não, exatamente, eu sei. Mas isso aí é uma Tranquilo. percepção, as pessoas dizem, eu não vou dizer isso para ele ou ela não ficar prosa. Nós estamos aqui imputando ao outro que ele é vaidoso ou que ela é vaidosa, o que não confere. E, além do mais, do nosso ponto de vista, quando dizemos isso, também assumimos que a nossa palavra é critério absoluto de verdade. Então, existem dois equívocos, digamos assim, morais, nessa nossa frase. Então, fazer um elogio de reconhecimento com sinceridade e que é compatível com a realidade, não há nenhum constrangimento em fazermos disso. Por isso, nós recebemos, e certamente o Guilherme também recebe, com o devido equilíbrio e reconhecimento também pelo seu coração, viu, Aldemir? Ok. Ok? Agora abriu o microfone. Ok. Ok. Então, Estamos vamos todos lá. ouvidos. Vamos lá. Nós estamos recebendo hoje Guilherme Kremer, que é engenheiro mecânico, trabalhou 43 anos na Petrobras, tem 2 livros doutrinários publicados, naturalmente, e atualmente é presidente do Abrigo Teresa de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, é vice-presidente do Centro Espírita Maria Angélica, na Barra da Tijuca, também aqui no Rio, e é conselheiro do Lar Fabiano de Cristo e da Rádio Rio de Janeiro. Claro, ele é expositor em vários centros espíritas e no ICEB. Então, a palavra é sua, Guilherme. Muito obrigada por novamente estar aqui conosco, o que nos dá alegria. Bom dia a todos, amigas e amigos do ICEB. É sempre uma alegria retornarmos ao nosso convívio, a esse convívio de reflexões, principalmente no dia de hoje, sexta-feira, onde a cristandade reverencia aqueles acontecimentos de sexta-feira muito difícil, mas um domingo muito alegre, que foram bastante importantes para o desenvolvimento da mensagem cristã. Pensamos que, se não houvesse ocorrido a crucificação e a ressurreição, certamente não teríamos o desenvolvimento da mensagem cristã como aconteceu. Então, é um dia diferenciado, já que esses acontecimentos importantes são relembrados e nessa condição nós somos também envolvidos em vibrações de muita paz e muita alegria. Vamos dar continuidade, então, ao estudo que iniciamos na primeira aula, quando o nosso objetivo de apresentarmos uma síntese da vida e, principalmente, das cartas de Paulo. É uma síntese que nós estamos apresentando. Na primeira aula, abordamos as 2 cartas aos Tessalonicenses, evidentemente também fazendo uma mini biografia de Paulo até aquele momento. Paulo escreveu essas cartas quando se encontrava durante a sua segunda viagem missionária na cidade de Corinto, por volta aí do ano 51, 52. Ele permaneceria em Corinto quase cerca de 18 meses, quase 2 anos. E ele, que se encontrava em Corinto, começou a receber a visita de vários mensageiros, trazendo os problemas das comunidades que ele fundara durante a primeira viagem missionária. E ele acabou, então, decidindo, já que ele não
tinha condição de fazer atendimento a todas aquelas comunidades, ele, por inspiração de Jesus, segundo Emmanuel, decidiu fazer esse trabalho via carta, que era o único meio possível na época. E essas duas cartas, muitos estudiosos entendem que elas representam o início até do Novo Testamento, porque para um grande número de estudiosos, os evangelhos foram formatados finalmente, posteriormente a essas duas cartas de Paulo. Então, para eles, o Novo Testamento teria iniciado com as duas cartas aos Tessalonicenses, que eram, na verdade, duas cartas curtas, até porque a comunidade tessalônica era bastante operosa, não dava muitos problemas a Paulo, e elas, em síntese, iniciaram com Paulo abordando a questão das três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e procurou centrar num assunto até que tem muita ligação com o que vivemos hoje, que estamos naqueles momentos de transição planetária, aqueles pensamentos religiosos, juízo, salvação, porque Paulo fez uma abordagem sobre o dia do Senhor. Isto porque havia aquele entendimento de uma segunda vinda de Jesus, como no Velho Testamento, essa segunda vinda seria referenciada como o dia do Senhor, que iria, então, estabelecer o juízo, a separação entre aqueles que estão salvos e aqueles que não estão salvos. E havia uma dúvida, porque alguns pescadores e importantes membros da comunidade tessalônica haviam desencarnado, então os participantes da comunidade não sabiam o que iria acontecer com eles, e fizeram indagações e perguntas a Paulo. E, por outro lado, haviam também algumas outras pessoas que, entendendo que esse juízo viria a acontecer com o retorno de Jesus, eles começaram a deixar de lado o trabalho e viver na ociosidade. Então, Paulo procurou elucidar, evidentemente, com aquilo que era possível na época. Sabemos que são questões bastante difíceis de você falar, de acontecimentos que viriam a ocorrer somente quase 2.000 anos depois, com o entendimento da época. Por isso que os Apocalipse, que falam desse tema, né, que revelam, Apocalipse e Revelação, revelam esse tema, são tão simbólicos. E, dentro da medida do possível, Paulo procurou falar sobre esse tema. E assim foi, vamos dizer assim, a síntese dessas duas cartas. Paulo permaneceu ainda em Corinto por mais alguns meses, depois de escrever essas duas cartas. Na verdade, ele encontrou uma resistência muito grande da sinagoga de Corinto, até porque o chefe da sinagoga, quando Paulo chegou, era Crespo, e ele acabou também se convertendo ao cristianismo. E ele foi substituído por um outro chefe, por um outro homem chamado Sóstenes, que ficou bastante irritado. Aliás, a comunidade judaica já vinha assim, bastante irritada com a pregação de Paulo e resolveu processá-lo. E realmente Paulo acabou tendo que ir ao tribunal. A sorte de Paulo, que quem conduziu esse julgamento foi um procônsul chamado Galion. Interessante que ele era filho do irmão mais velho de Sêneca, o grande filósofo, advogado romano, uma referência. E o irmão mais velho, ele era filho, então, do irmão mais velho de Sêneca. E era uma criatura, evidentemente, um homem honrado para os padrões da época e, evidentemente, com uma cultura. E o nosso Emmanuel faz até uma referência, porque durante o julgamento, enquanto que vamos dizer assim, o advogado de acusação da sinagoga fazia a sua exposição, ele havia tampado um dos seus ouvidos com um dedo. E quando o advogado
encerrou a sua locução, questionou sobre a razão para isso. Então, ele falou que ele tinha que ser bastante equilibrado, né? Então, ele concedeu um ouvido para um lado e o outro ouvido para o outro lado. E ele encerrou o julgamento bruscamente, porque ele se apercebeu que estava tratando de uma questão religiosa. E ele entendia que o Estado não tinha interferência nessas questões. E encerrou rapidamente o julgamento, trazendo assim a liberdade para Paulo. As acusações foram retiradas. Evidentemente, isso gerou uma revolta maior naqueles membros da sinagoga de Corinto, e Paulo resolveu, então, deixar Corinto, seguir e concluir a sua viagem, levando uma coleta de dinheiro para a comunidade, para a igreja de Jerusalém, que ainda necessitava de recursos. É interessante que ele passou ainda em Éfeso, ficou um mês em Éfeso, segundo relatos do próprio Atos dos Apóstolos e do nosso Emmanuel, onde teria se encontrado com Maria. João era o líder da comunidade em Éfeso. Sabemos que João cuidou de Maria, e até por solicitação do próprio Jesus, o próprio Mestre, na sexta-feira, quando crucificado, Jesus pediu a João para que cuidasse de Maria. Esse era um momento bonito aí do Evangelho. E aí me vem até aqui, nesse momento, uma referência que vale a pena mencionar, porque Maria viveu ali em Éfeso, numa casinha no Monte Corésus. E essa dita Casa de Maria, que hoje talvez seja um dos locais sagrados religiosos cristãos mais visitados, é a Casa de Maria, ela foi descoberta de uma forma bastante interessante. Está relacionada a uma médium alemã que nasceu no século XVIII, em 1774, Ana Catarina Emmerich. Ela era uma moça que viveu em Dolmen, na Alemanha, uma moça pobre, acabou ingressando num convento agostiniano para moças. Ela era uma moça meio doente, mas era uma médium maravilhosa. Tanto que ela recebeu os estigmas do Cristo. Reparem, sabemos que existem santos que foram estigmatizados, né? Essa forma de ocorrência aconteceu apenas 1.200 anos depois do Evangelho. Referenciados, evidentemente. Pode ter acontecido antes, mas o primeiro, evidentemente, foi Francisco de Assis. Depois, Santa Rita de Cássia também foi estigmatizada, com cerca de 30 pessoas. Mas Ana Catarina Emmerich, ela teve um estigma muito interessante, porque ela teve também o estigma, já que estamos falando até da sexta-feira da Paixão, daquele coroa de espinhos. Então, ela vivia com uma bandagem na sua testa para conter o sangue que saía. E era uma médium muito assim, viva, né? com a mediunidade, ela tinha evidência, então ela via os acontecimentos narrados tanto no Novo como no Velho Testamento como se fosse um filme. Então ela entrava em transe e começava a ver os acontecimentos. É bem diferente daquilo que nós encontramos no Evangelho. O Evangelho não tem a pretensão de ser uma biografia de Jesus, ainda tem uma ordem cronológica, mas não é esse o interesse. E só um instantinho, perdoe-me que eu vou ter que... Meu computador... Eu tenho que colocar aqui a bateria do meu computador, que eu havia esquecido, senão vai... Fique tranquilo, Fátima, depois vai editar, vai ficar perfeito, fique tranquilo. Desculpa. Então, continuando, ela tinha essa mediunidade, ela via como se fosse um filme.
E, evidentemente, que ela ganhou uma certa fama, e um escritor alemão, Clemens Brentano, resolveu pesquisá-la, foi até Dome, se convenceu da veracidade das visões de Ana Catarina Emmerich e resolveu até propor-lhe um trabalho. Qual seria? Ela iria narrando o que estava vendo e ele iria fazer as anotações. Foram escritos quase cerca de 40 livros. Exatamente o número eu não tenho aqui no momento agora, mas é que isso me veio aqui agora, mas provavelmente foi um número bastante significativo. Uns 6 foram publicados, um deles até A Paixão de Jesus. Ela traz informações muito assim, coerentes, porque ela estava vendo como se fosse um filme. Acreditamos até que esses filmes existam lá no mundo espiritual, né? Como se fosse um tape daqueles acontecimentos importantes. Ela veio desencarnar em 1825, mas o Clemens Brentano relatou todas essas informações. E foi a partir das informações de Ana Catarina Emmerich que eles conseguiram chegar à localização da casa de Maria. E vocês sabem também uma outra informação que vale a pena mencionarmos, que dá até mais consistência, né, à mediunidade dessa moça, né, porque ela até desencarnou, de certa maneira, jovem. Mel Gibson realizou um filme sobre a Paixão de Cristo. Recebeu até algumas críticas, porque até talvez pela comunidade judaica americana, que não gostou muito daquele filme. Isso foi em 2004 que ele lançou. Ana Catarina Emmerich, ela foi beatizada em 2004 também. E ele relata, o Mel Gibson, que quando ele decidiu realizar esse filme, ele saiu procurando as fontes para a realização do filme e, evidentemente, encontrou várias fontes. Mas ele estava numa biblioteca quando caiu um livro na cabeça dele. E o livro era A Paixão de Cristo, segundo Ana Catarina Emmerich. Então, ele baseou também esse livro. Imagina, ele estava passando uma biblioteca e cai um livro na cabeça dele. Os espíritos devem ter se materializado, retirado aquele livro e jogar na cabeça dele para que ele pudesse seguir como trilha, né? Bem, voltando então aqui rapidamente à história de Paulo. Paulo, então, ficou cerca de 1 mês ajudando a João, lá em Éfeso, e aí deu continuidade à finalização da sua segunda viagem missionária, foi para Cesareia e de lá para Jerusalém, onde levou as contribuições que ele conseguiu arrecadar. Contribuições importantes. Pedro, já nessa época, ressaltava a importância das cartas de Paulo e, por outro lado, o grande apóstolo também identificou como aquele risco que ele identificara já naquele concílio realizado, né, ao final da primeira viagem missionária, aquela discussão entre os cristãos judaizantes e ele, essencialmente ele, que queria levar o evangelho para os gentios, como ele estava certo, porque ele estava identificando que a comunidade de Jerusalém estava realmente muito influenciada por esses adeptos cristãos judaizantes. O que é até natural, porque sabemos que o cristianismo foi trazido num campo de tradições muito antigas. Então, era natural que isso acontecesse, mas Paulo conseguiu reverter uma posição que faria com que o cristianismo se tornasse mais uma seita judaica, como existiam mais de 24 seitas naquela época de Jesus. De lá, Paulo foi para a sua igreja, sua comunidade de origem, que foi Antioquia, e rapidamente se preparou para uma terceira viagem
uma viagem mais difícil, até porque ele soube que os judeus preocupados com... Quando falamos judeus, não estamos falando do povo, estamos falando daqueles administradores da religião, né, os religiosos, os donos da religião, estavam preparando uma certa ação para combater essa atividade de Paulo, enviando mensageiros para denigri-lo e denigrir também a mensagem do Evangelho, como também os cristãos judaizantes. Então, ele se preocupou com isso e resolveu iniciar rapidamente a terceira viagem, que fez em conjunto com Silas, Timóteo e Tito, passando por Antioquia, para a região sul da Galácia, da província da Galácia, onde ele passou na primeira, na segunda e na terceira viagem também estaria passando. É interessante, né? Só nessa região, nas 3 viagens, Paulo deve ter andado mais de 4.000 quilômetros, só nessa região da Galáxia do Sul, né? Que seria a província romana da Galáxia. De lá, Paulo vai a Éfeso, onde aí sim ele quase permanece 3 anos em Éfeso, trabalhando, fazendo com que aquela comunidade se desenvolvesse. Tem conhecimento, quando se encontra em Éfeso, do surgimento de uma pessoa que seria bastante influente, um judeu como ele, mas vindo de Alexandria, provavelmente discípulo de Fílon, que foi Apolo, que, quando ele chega em Éfeso, tanto o Apolo, que, aliás, tinha essa informação interessante. Apolo era muito ligado ao grupo de cristãos que tinham, assim, como referência muito importante a João Batista. Aliás, João Batista, ainda hoje, existem grupos, né, lá no Oriente que entendem que João Batista foi o verdadeiro Messias, né? Tal a importância de João Batista, o impacto que ele teve e ainda tem, realmente foi um grande precursor de Jesus. Mas, quando ele lá chega, em Éfeso, o nosso Apolo já se encontrava junto com aquele casal amigo lá do oásis de Dan, Áquila e Priscila. Eles se dirigiram para Corinto. Mas toma conhecimento e, evidentemente, começa a reorganizar aquela comunidade que enfrentava os problemas que todas as outras enfrentaram até então, de acusações da comunidade judaica e também daqueles cristãos judaizantes que o acompanhavam sempre para perturbar o seu trabalho. A cidade de Éfeso era bastante importante, porque dali estava, assim, com uma proximidade grande àquelas igrejas que ele já fundara. E havia também em Éfeso um grande templo, a deusa Diana, o Artemísio, que era um templo maravilhoso. Enfim, Éfeso era uma cidade muito ligada ao paganismo, né? Não vamos falar que ela seria o Vaticano do paganismo, porque isso seria Roma, mas ela era muito ligada ao paganismo. Evidentemente, tinham aquelas pessoas todas ligadas também à magia do Oriente, fazendo um caldo religioso, cultural muito diferenciado. E, evidentemente, num templo como esse, havia um trabalho muito grande, né, de venda de quinquilharias, de santinhos, como ainda hoje é. Quando nós vamos visitar um grande centro religioso, lá estão sendo vendidas, né, todas aquelas tipos de lembrança, né? Agora, aqui entre nós, a maior lembrança que eu já vi de uma pessoa na internet é o seguinte: você quiser, você pode comprar o ar numa latinha lá da... Por exemplo, se você quer o ar do Monte das Oliveiras, aí tem lá, a pessoa coletou esse ar e vende para a pessoa através da internet. Fico pensando, né, se você quiser inspirar aquele ar, você tem que abrir a lata, isso perde tudo, né? Mas isso é da humanidade, sempre foi.
E, evidentemente, que ele lutava contra isso. Poderosas forças começaram a influenciar Paulo, ele começou a curar muitas, afastar espíritos obsessores. Isso até era, na antiguidade, era bastante importante, né? Então, Paulo começou a exercer esse lado que não era até então o doutrinário, o teológico, mas sim aquele mais da caridade, ajudando através da sua mediunidade, fazendo curas, enfim, e ele começou a ganhar uma fama muito grande. Por essa época, ele começa a receber visitas de pessoas e cartas de pessoas de Corinto, relatando aí uma série de problemas naquela comunidade. E ele se preocupa. E qual foi a ideia dele? Ele procurou, primeiro, enviar o mensageiro, ele enviou Timóteo até a comunidade de Corinto para tentar resolver os problemas. Enquanto que ele lá esteve em Corinto, a coisa funcionou. Como ele havia saído de Corinto, já estava quase afastado há quase 4 anos, e os problemas começaram a surgir, ele enviou Timóteo com uma carta para ver se conseguia resolver, sanar esses problemas até ele ter a oportunidade de ir a Corinto. Então, quando nós falamos primeira carta de Paulo aos Coríntios, devemos entender que, na verdade, essa é a segunda, porque essa primeira carta foi perdida. Então, Paulo escreveu, quando se encontrava ainda em Corinto, essa primeira carta aos Coríntios, que, na verdade, seria, entre aspas, uma segunda carta aos Coríntios. E quais eram os problemas relatados a Paulo pelos seus emissários que estavam preocupados com o que vinha acontecendo naquela comunidade? Primeiro, sabemos que Corinto está inserido ali no berço da Grécia, da filosofia, da sabedoria. Então, os gregos são muito ligados à sabedoria, né? Também muito a linguagem de Paulo, que ele ensinava, né, do sacrifício, da crucificação de Jesus, às vezes era difícil para quem sempre foi influenciado pelo eudaimonismo, né, da eudaimonia, né, quer dizer, da busca pela felicidade. A felicidade todos buscam, mas os gregos eles tinham um entendimento de que essa felicidade vinha através de uma boa influência de algum Deus que lhe influenciava, né? Que vem então a felicidade também é eudaimonia para os gregos, né? Que significa um bom gênio. Tanto que a primeira definição de felicidade, né? Cada um tem a sua, né? A felicidade é algo individual, mas foi Tales de Mileto, ele falava o seguinte: olha, para a criatura ser feliz, ele tem que ter um corpo são, ter uma alma bem formada e uma boa sorte. Porque entendemos que, naquela época, na antiguidade, não se tinha um entendimento do livre-arbítrio. Então, o que existia era um fatalismo total. Então, você tinha até que saber o que os deuses haviam definido para a tua vida, para que você pudesse saber se você ia ter uma boa sorte ou uma má sorte. Isso é o fatalismo. Quem define a tua vida são os deuses. Então, dentro vamos dizer assim, desse caldo filosófico de busca pela felicidade, era muito difícil, às vezes, eles conseguirem entender uma crucificação de Jesus, ou mesmo aquelas visões, né, das tribulações que você tem que vencer, das lutas que as criaturas têm que enfrentar, porque elas estão buscando a sua felicidade. Então, ele lutava contra isso, a sabedoria do mundo. Evidentemente, os gregos também tinham outra condição que ainda permanece, eles são muito levados a formar partidos, né? Então, se duas pessoas estão discutindo, formam logo 2 grupos, um contra e outro a favor. Aliás, vem até a decepção de Paulo com ele mesmo, porque quando ele esteve em Atenas, ele discursou e ele não conseguiu sensibilizar ninguém dentro da Grécia, quer dizer, pior ainda, dentro da Grécia, porque quando 2 pessoas se reuniam para
discutiram, falaram, se formavam logo dois grupos. Então, existia essa cultura de separação nessa igreja. Uns eram adeptos de Paulo, outros eram adeptos de Apolo, e outros também eram adeptos ao Cristo, né? Porque existiam alguns judeus que conviveram com Jesus, quer dizer, conheceram Jesus e estavam lá em Corinto com essa autoridade. Não, eu estive com Jesus em Jerusalém, então traziam também a sua visão, muitas vezes distorcida, formavam um outro grupo, né? Então, Paulo se preocupou bastante, porque nós sabemos que a divisão é muito problemática. Acredito até que a divisão é uma característica de um planeta de provas e expiações, né? Não é a união, é a divisão. Tanto que existe aquele famoso brocado romano, né? Os romanos se aperceberam bem disso, né? Dividir para conquistar. Então, nós somos ainda, como característica de um planeta de provas e expiações, mais voltados para a separação, divisão, e sabemos como isso é letal. E Paulo se preocupou e, então, escreveu essa primeira carta aos Coríntios, centrada muito nessas questões, a questão da sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, a questão das divisões. E havia um outro problema ainda em Corinto, que eram os problemas morais, porque em Corinto havia um grande culto, um grande templo a Afrodite, onde existiam profetisas que se prostituíam, e a própria localização de Corinto. Ela fica num istmo entre a Grécia Central e o Peloponeso, quer dizer, a Caia. É um istmo. Então, ali na entrada desse istmo se encontra a cidade de Corinto. Repara, ela era banhada por... Ela tinha 2 portos, porque ela era banhada por 2 mares. Então, era uma importante ligação comercial. Na época, existia até um sistema de rolos rústico que fazia com que pequenas embarcações pudessem atravessar esse istmo e ter acesso para as rotas do Oriente e Ocidente. Hoje, evidentemente, existe um canal que facilita tudo, mas na época já existia esse sistema de rolos rústico que cumpriu o seu papel, evidentemente que fazia com que essa cidade tivesse uma população transitória muito grande de comerciantes, marinheiros, né? Decorrentes da sua própria localização. E isso criava aí um caldo, né, muito favorável a problemas morais. E aí Paulo também faz uma abordagem sobre isso nessa primeira carta aos Tessalonicenses. E ele escreveu essa carta e pediu a Tito que enviasse. E nós vamos só comentar aqui com vocês algumas lições dessa primeira carta. É uma carta muito rica, nós somos com o propósito de apenas colocarmos uma síntese dela e não um estudo, evidentemente, que isso demandaria um tempo muito maior, né? Então, Paulo inicia logo comentando o que mais lhe preocupava, que eram as dissensões na comunidade. Então, isso já com o texto de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele afirmava: eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Gente, isso para mim é o foco, né? Nós somos muito mais ligados. Parece que nós estamos na divisão, não na união. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito, na espiritualidade, e no mesmo modo de pensar. O Paulo não falava para vocês terem o mesmo pensamento, ele falava para vocês terem o mesmo modo de pensar. Quer dizer, sempre como referência, você faça suas análises com relação aos ensinamentos de Jesus, os princípios espirituais que Jesus nos trouxe. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé, uma senhora respeitável que morava em Corinto, e foi uma das que enviou uma carta para ele relatando os problemas, me informaram que entre vocês existem brigas.
Paulo estivesse aqui hoje, ainda iria fazer a mesma, estava lendo todas essas informações. Porque nós sabemos que algumas cartas de Paulo, ele faz algumas referências aos costumes da época, que para hoje, algumas partes da carta de Paulo não tem nem muito sentido, na minha visão. Nós temos que pular, temos que ficar apenas com aquilo que é o moral, que isto jamais muda, é o aspecto moral. Eu me explico. É que uns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo. Apolo, como lhes falei, era uma pessoa letrada, falava talvez melhor que Paulo, era um expositor mais brilhante, então ele devia ter, como teve uma série de seguidores, como nós já tivemos, na própria doutrina espírita. Tinha uns que gostavam do Chico Xavier, e tinha os outros que gostavam do Divaldo, né? Então, é interessante que ainda hoje, quando fazemos uma análise aí em algumas regiões, o Divaldo não é nem mencionado. Nem mencionado. Porque uns são de Paulo e outros são de Apolo. E outros mais. Eu sou de Pedro. Outros ainda. Eu sou de Cristo. É aquele Cristo, aqueles judeus que conheceram Jesus. Quer dizer, conheceram, não é que tenham até seguido, mas conviveram, foram contemporâneos, estavam lá em Jerusalém. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, essa foi a grande preocupação, e Paulo começou a sua carta logo trazendo essa informação. Agora, com relação àquele outro problema da sabedoria dos homens, a linguagem da cruz, que é um simbolismo muito grande, Paulo começou agora a se ater a esse tema. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Estamos hoje falando da cruz, sexta-feira da Paixão, né? Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Então, aqui já ficava em contraponto, né, aquela busca pela felicidade tão cara para toda a humanidade, mas naquela época, naquela cultura grega, esse busca pela felicidade, você entender a linguagem da cruz. Mas, para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois a Escritura diz, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso, Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Jesus foi crucificado. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ensinamos, continuava ele, ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam.
Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. E ainda ele volta àquela questão, né, do retrato das lideranças, das referências nas comunidades, como ainda existe hoje. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores, através dos quais vocês foram levados à fé. E, na final, ele procura destacar que, na essência, nós temos que ser do Cristo. Ninguém se iluda. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os critérios desse mundo, torne-se louco para chegar a ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Daquilo que nós extraímos da carta de Paulo, eu estou procurando ver aqui o que nós poderíamos comentar por causa do nosso horário, né? Porque também queremos avançar um pouco sobre a segunda epístola de Paulo. E trazendo a sua essência, tem uma parte que eu gosto muito, é aquela questão de nós sermos participantes do Evangelho, né? Olha o que Paulo comenta ainda nessa carta. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Com aqueles que vivem sem a lei judaica, né? Comportei-me como se estivesse sem a lei, embora não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem lei. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Eu gosto muito desses versículos, né, que nos exorta, né, a nos tornarmos participantes do Evangelho. O Evangelho é algo vivo. Nós temos que estar participando. Não é apenas para diletantismo intelectual, nós temos que vivê-lo, e Paulo procurou destacar isso. É muito, muito bonita essa parte. Com relação, ele fala também das questões relacionadas à idolatria, e quando você forma um grupo, vem a idolatria, né? A Apolo, ele combateu a idolatria. Por isso, amados, fujam da idolatria. Fala vocês como pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos os que estou dizendo. E depois, com relação às questões morais, ele foi bem sintético. Liberdade e discernimento cristão. Tudo é permitido. Eu tenho liberdade para fazer tudo. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os interesses do próximo. Então, ficam essas reflexões. Essa carta ainda, devemos mencionar para vocês, ele fez uma abordagem sobre os carismas. Na verdade, carisma é uma palavra grega que significa graça, e dos dons espirituais. Porque nessas comunidades haviam reuniões mediúnicas. Então, nessa primeira carta, Paulo procura dar uma série de orientações de como se realizar essas reuniões mediúnicas. E ele coloca de uma forma muito clara até a ordem. Ele dá uma série de recomendações sobre a ordem dessas reuniões. Imaginem, naquela época, ainda com efeito, né, da magia, do paganismo, a utilização da mediunidade, ele tendo que procurar organizar e dar algumas orientações
Somente depois, no século XIX, Allan Kardec nos traria o Livro dos Médiuns. Mas Paulo, em frente às suas múltiplas demandas, ainda procurou tocar nesse assunto. E foi ainda nessa carta, e aí nós vamos fechar essa carta com essa referência, ele colocou que, acima de todos os dons, de toda a mediunidade, acima de tudo está o amor, o famoso hino à caridade, que nós vamos ler para que possamos relembrar essas palavras de Paulo, que são muito bonitas. Aliás, Allan Kardec utilizou e as colocou no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens, a dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o sino ruidoso ou como o símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que me entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é ilimitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Lembrando que fé, esperança e caridade e amor foram exaltado, foi a trilogia colocada por Paulo ao iniciar a primeira carta aos Tessalonicenses. É interessante que a humanidade fica discutindo qual das 3 é a mais importante, né? A fé, a esperança ou o amor. Mas Paulo deixou bem claro aqui que a maior dessas virtudes certamente é o amor. Então, assim Paulo conclui essa carta, que foi bastante importante. Evidentemente, estamos colocando aqui uma síntese dela, porque demandaríamos um tempo bastante razoável para fazermos uma análise, porque várias outras informações e ensinamentos nos foram trazidos através dela. Então, Paulo enviou essa carta, voltando aqui à nossa reflexão. Paulo enviou essa carta e aconteceu, então, um problema lá em Éfeso, porque, como eu comentei, existia uma atividade circundante ao Artemisium, que era a venda de quinquilharias, de ourives, e com a atuação de Paulo, que, como eu também comentei, as forças espirituais poderosas começaram a atuar através dele, as pessoas não estavam mais interessadas nessa compra de quinquilharias, estavam interessadas em Paulo. Isso trouxe uma revolta muito grande, é conhecido como a revolta dos ourives, e Paulo quase morreu. Teve uma liderança que conseguiu fazer um movimento bastante forte, e Paulo teve que sair fugido de Éfeso, porque senão ele ia acabar sendo assassinado ali, até por questões, basicamente por questões comerciais. E aí ele sai, mas isso trouxe para ele uma decepção muito grande. Você pode imaginar os riscos que ele enfrentou. Ele saiu dali, foi a Troas, e de Troas foi a Filipos. Quando ele chegou na cidade de Filipos, ele
como que descansou, porque até ele teve um encontro com Lucas, que também se encontrava em Filipos. Aliás, Lucas ficou até surpreendido como Paulo estava, de certa maneira, impactado, anos de pé na estrada, enfrentando todos os perigos que vocês possam imaginar. E aí acontece o seguinte, quando ele se encontra em Filipos, lembre-se que nós comentamos que Tito iria também ser enviado a Corinto para tentar resolver aquelas situações, né? E levou para Corinto aquela primeira carta que ele escrevera, que, na essência, é a segunda. Nesse período, ele escreveu uma terceira carta para os coríntios, que também se encontra perdida. E, quando ele se encontra em Filipos, ele recebe a visita de Tito, que lhe traz as informações do que acontecera com a sua primeira carta. E essa primeira carta chegara lá em Corinto, e as informações foram as melhores possíveis. Isso trouxe para ele uma grande felicidade, foi um momento de alegria para Paulo, esse retorno de Tito, trazendo as informações do que aconteceria em Corinto diante da primeira carta. E aí ele resolve escrever a segunda carta em Filipos para os coríntios. Na verdade, como comentamos, essa segunda carta é a quarta carta, na verdade, para os coríntios. Foi um momento muito feliz, mas ainda existia uma resistência. E a resistência era o próprio apóstolo, porque ele era condenado por tudo, até pelos sofrimentos que ele apresentava. As pessoas, como é que ele pode se dizer apóstolo sofrendo tudo aquilo que ele vem sofrendo, enfrentando todos esses problemas? Então, ele procurou, de certa maneira, nessa segunda carta aos Coríntios, reverter a situação, demonstrando para os coríntios que os seus sofrimentos, as suas tribulações testemunhavam a sua condição de apóstolo. E assim, em Filipos, ele escreve a segunda carta aos Coríntios e nos traz, então, essas reflexões que são bastante importantes. Nós vamos colocar aqui algumas dessas mensagens de Paulo que encontramos na segunda carta aos Coríntios, para encerrarmos, então, a nossa reflexão dessa manhã. Vamos lá. É porque são tantas informações e eu gostaria de destacar algumas, né? Uma que é muito interessante, podemos mencioná-la, é a seguinte. Paulo, como coloquei, ele era questionado por tudo, criticado por tudo. Até nas suas indecisões, ele adiava a sua ida, a sua visita a Corinto, e isso permitia com que ele fosse criticado pelos seus adversários, né? E ele procurou até comentar sobre isso. E eu vou falar aqui para vocês, então, porque eu acho muito interessante, porque está relacionado até ao ensinamento de Jesus. Este é o nosso motivo de orgulho, o testemunho da consciência de que nos comportamos no mundo, e mais particularmente em relação a vocês, com a santidade e sinceridade que vem de Deus. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. Será que meus planos foram inspirados por objetivos puramente humanos, de tal modo que existe em mim sim e não ao mesmo tempo? Reparem, Paulo era criticado até por a mudança dos seus planos. Então, ele está falando o seguinte: será que existe em mim sim e não ao mesmo tempo? Deus é testemunha fiel de que a palavra que dirigimos a vocês não é sim e não. De fato, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que eu, Silvano e Timóteo anunciamos a vocês, não foi sim e não, mas unicamente sim.
todas as promessas de Deus encontram nele o seu fim. Reparem bem, eu queria falar sobre sim e não, né? Sim e não, porque Jesus afirmou o seguinte: nós devemos ser sim, sim, não, não. Ora, o que Jesus quis dizer com sim, sim e não, não? Eu falo sim e minha consciência também está em sintonia com aquilo que eu falo. Porque o que acontece na humanidade normalmente acontece, é você, por exemplo, falar sim quando você está pensando no não. Isso é sim e não. Aliás, é muito difícil as pessoas falarem não. Então, elas estão pensando não e falam sim, e depois se arrependem. Ou o contrário, você quer falar não, você quer falar ao contrário, você quer falar sim e fala não. Por isso, Jesus falou o seguinte: vocês têm que ser sim, sim e não, não. Sejam sinceros. Aquilo que vocês estão sentindo e pensando, vocês também têm que falar. Foi o que Paulo falou. Vocês pensam que eu sou sim e não? Falo uma coisa, escrevo uma coisa para vocês, mas penso diferente? Não, eu estou em sintonia. Aquilo que eu falo, escrevo, está em sintonia com aquilo que eu penso. É interessante que até o Shakespeare, o grande poeta aí do século XVI, XVII, naquela peça Rei Lear, ele fez uma abordagem em Rei Lear, falando que, olha, sim e não nunca foram boa teologia. São palavras de Shakespeare, aquela figura enigmática, né? Porque Shakespeare era uma pessoa que não teve um estudo formal, parece, tem uma série de mistérios com relação a Shakespeare, né? Acho até que ele foi, talvez tenha sido um médium, né? Mas o Chico Xavier, porque ele sempre utilizou umas figuras de homens simples e bons da espiritualidade. Eu li que dos 23 livros de Freud, 20 Freud faz referência a Shakespeare. Dos 23 livros de Freud, 20 Freud faz referência a Shakespeare. Em Rei Lear, então, Rei Lear, a história é interessante, né? Era um rei que queria saber se as suas filhas estavam morrendo, se ele a amavam, né? Duas delas eram sim e não. Elas falavam que amavam, mas no seu interior era não. A outra falou que não amava, não e não. Ela foi sincera. Essas outras duas acabaram criando maiores problemas para ele, né? A outra, que era sincera, que ele até desconsiderou por causa da sinceridade, né? Desconsiderou ela. Depois ele fez até essa reflexão: sim e não nunca foram boa teologia. Uma outra passagem de Paulo que nós poderíamos até colocar aqui, vou usar mais um pequeno tempo aqui, com duas passagens. Fique à vontade, Guilherme, fique à vontade. Tá bom. Não se apresse tanto, nós queremos ouvir, acompanhar esse estudo lindo. Tá bom. Paulo, então, retornando a essa segunda carta, estava sempre centrado numa defesa pessoal dele, diante de tantos ataques que ele vinha sofrendo, né? Então, ele coloca aqui o perfume de Deus, né? Lembre que no sábado, lá em Jerusalém, na semana anterior ao domingo do início da Semana da Páscoa, em Jerusalém, a Maria foi e colocou um perfume em Jesus, né? Um nardo que era muito, muito caro. Isso lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Eles estavam num jantar, uma recepção para dar algum conforto a Jesus, né? uma reverência ao mestre. E Maria passa aquele nardo em Jesus, né? Aquele perfume se envolve o ambiente. E aí Judas começa a criticar Maria, né? Mas por que você está gastando esse perfume? Custa 30 moedas de prata, podemos vender e dar aos pobres, né? Os pobres sempre foram usados na humanidade ao longo do tempo, né? Até o Judas estava interessado na bolsa de dinheiro, não nos pobres, mas ele veio com esse argumento. Não,
nós podemos vender esse perfume e dar aos pobres. E Jesus teve que interferir. Olhem bem, os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. Procurando ressaltar aquela atitude de Maria. Aliás, Jesus cuidou de todo mundo, ajudou todo mundo. No momento que ele é ajudado, que ele é cuidado, a inferioridade se levantou contra isso, né? Judas criticou Maria porque estava perfumando a Jesus. É impressionante essa passagem. E o mestre ainda relata, olha, sempre que o evangelho for anunciado, sempre, nós temos que relembrar essa passagem de Maria, porque o evangelho, nós temos que ser participantes, como Paulo falou. Entretanto, nós só pedimos, nós também temos que ajudar a Jesus. Nós pedimos ajuda ao mestre, mas nós também temos que ajudar o mestre. Por isso que ele falou, sempre que o evangelho for anunciado, essa ação de Maria tem que ser destacada, é o famoso perfume, né? Nós temos que nos tornar perfume de Deus. E Paulo fala um pouco sobre isso. Graças sejam dadas a Deus, que nos faz participar do seu triunfo em Cristo, e que, através de nós, espalhe o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. De fato, diante de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, entre aqueles que se salvam e entre aqueles que se perdem. Para uns, perfume de morte para a morte, para outros, perfume de vida para a vida. Paulo até estava usando algo que era comum naquela época, quando os imperadores romanos, generais, ganhavam, eles faziam desfiles nas cidades e eles colocavam incenso, colocavam perfume para aquele desfile. E atrás iam aqueles que estavam presos, que foram os derrotados, iam acabar mortos. Então, aquele perfume para eles simbolizava justamente a morte que iria acontecer. Isso é a mesma coisa da luz, né? Quando nós nos aproximamos da luz, mais os nossos defeitos ficam evidenciados. Num quarto escuro, você não vê a bagunça, mas quando você acende a luz, você vê toda a bagunça. Então, por isso que os espíritos sofredores, quando se apresentam na reunião mediúnica, mais eles se estorcegam em sofrimento, porque a luz faz ressaltar os seus defeitos. Como também, quando você chega ao lado de um Chico Xavier, que tinha o perfume de Deus, mais, né, você se sente derrotado, mais você se sente inferiorizado por seus defeitos. Né? É como se fosse esse perfume desses espíritos, é como se fosse o odor da morte que nós vivenciamos ainda pelos nossos erros. E, por fim, eu queria colocar aqui um tema que é quase uma grande informação de Paulo, estou aqui procurando. Lembre-se que ele era acusado de tudo, até de não ser apóstolo pelos sofrimentos dele. E ele conseguiu reverter. Olha, não, esses sofrimentos são testemunhos de que eu sou um apóstolo do Cristo. Né? Paulo ainda fala que é importante a pessoa aqui dar com alegria, enfim, mas nós vamos nos centrar mais nesse testemunho de Paulo. Reparem, estamos aí na terceira carta, na terceira viagem, né? Paulo ainda faria mais uma viagem da prisão, enfim, teve mais sofrimento. Mas vamos ver aqui esses títulos que testemunham as suas tribulações diante dessas acusações que ele recebera. Né? Repito, que ninguém me considere louco, ou então que me suportem como louco, a fim de que também eu possa me gabar um pouco. O que eu vou dizer, não o direi conforme o Senhor, mas como louco, certo de que tenho motivos para me gabar.
Até vem um pouco em cima das suas referências iniciais, Nádia, sobre esse assunto. Visto que muitos se gabam de seus títulos humanos, também eu vou me gabar. Vocês, assim, tão sensatos, suportam de boa vontade os loucos, e suportam que os escravizem, que os devorem, que os despojem, que os tratem com soberba, que os esbofeteiem. Digo isso para a vergonha de vocês. Até parece que nós é que somos fracos. Aquilo que outros têm a ousadia de apresentar, falo como louco, eu também tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como louco. Eu sou muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Ele começou a relatar, né, todas aquelas tribulações que ele enfrentou, frequentemente em perigo de morte. Dos judeus, recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. Fui flagelado 3 vezes. Uma vez fui apredejado. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz muitas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. Mais ainda, morto de cansaço, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos jejuns, com frio e sem agasalho. E isso para não contar o resto, a minha preocupação cotidiana, a atenção que eu tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também não me sinta fraco. Quem cai, sem que eu me sinta com febre. Se é preciso gabar-se, é de minha fraqueza que eu vou me gabar. O Deus e sim, Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas guardava a cidade dos damascenos com a intenção de me prender, mas fiz-me descer de uma janela ao longo da muralha dentro de um cesto, e assim eu escapei das mãos dele. Então, fizemos até referência, né, a isso, a esse acontecimento na primeira aula, quando relembramos aquela fuga de Damasco. Então, são essas as reflexões que nós temos de cartas. Eu poderia até complementar, já que nós temos mais um tempo. Por favor, complemente. Complemento aqui com uma mensagem que eu gosto muito, né? A tristeza que produz transformação. Se lhes causei tristeza com a minha carta, reparem, essa, teoricamente, é a quarta carta, né? Praticamente a segunda, mas ele antes escreveu 3. Se lhes causei tristeza com a minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, pois vejo que esta carta entristeceu vocês, embora por pouco tempo, agora me alegro, não por haver entristecido vocês, mas porque a tristeza fez com que vocês se arrependessem. Vocês se entristeceram segundo Deus, e assim não sofreram nenhum dano da nossa parte. De fato, a tristeza que vem de Deus produz arrependimento, que leva para a salvação e não volta atrás. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Paulo foi muito preciso, né? Porque sabemos que a tristeza é uma emoção básica, daquelas 4 fundamentais: tristeza, alegria, raiva e também o medo. E hoje ela é muito combatida. Qualquer coisa relacionada à tristeza
estão sempre ligadas a questões ligadas à depressão, enfim. A tristeza sempre é mal vista. Realmente, a tristeza, segundo Deus, ela gera o arrependimento. Quer dizer, eu tenho uma tristeza espiritual, eu estou triste porque eu falhei, eu errei de novo, eu leio o Evangelho toda hora e me vejo errando, né? Claro que a criatura sente, nós sentimos, até porque a nossa consciência, aos poucos, vai tendo uma dimensão maior. Então, eu sinto essa tristeza, mas essa tristeza me faz, de certa maneira, avançar, porque é uma tristeza segundo Deus. Agora, aquela tristeza segundo o mundo, das coisas que eu não tenho, essa sim é prejudicial, essa que leva, como Paulo falou, nos leva à morte. Saibam de uma coisa, então, para que nós possamos finalizar, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez é de colher. Quem semeia com generosidade é de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, para que tenham sempre o necessário em tudo. E ainda fique sobrando alguma coisa para poderem colaborar em qualquer boa obra, conforme diz a Escritura. Ele distribuiu e deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Então, são essas reflexões. São duas cartas muito longas, muito ricas, e espero ter trazido assim a essência dessas cartas para vocês nesse momento, né? Então, muita paz a todos e obrigado aí pela atenção, né? Nós agradecemos Guilherme Kremer, mais uma belíssima exposição sobre esse tema apaixonante e quase infindo, né? Quase infinito, quase infindo e quase infinito, mas para todos nós você tem nos trazido uma contribuição muito especial, muito rica, muito dedicada, muito amorosa a essa área tão especial para o nosso entendimento destes momentos sublimes que o planeta já viveu. Nós temos aqui uma participação, aliás, são duas participações, as duas do Paulo de Filipe. A primeira, Guilherme, é sim, sim, não, não. Hoje, diz o Paulo de Filipe, nós temos as fake news. Seria uma falsidade deturpada, pois não mostra a sua cara, certo? Certo. Muito bem lembrado, né? Hoje, você também... Na verdade, aí nós temos que exaltar a sinceridade, né? E a fake news, se a pessoa fez com essa intenção, realmente é um mal que essa tecnologia, né, nos coloca, e nós temos que estar atentos, né? Até porque você não está vendo a pessoa, né? Ela coloca essa mensagem e vai embora, né? E sabemos como isso é importante. Tanto que lá no Sermão da Montanha, Jesus nos ensinou, né? Se eu falar sim, sim, e não, não, é a sinceridade, né? Até porque os judeus usavam muitos os juramentos, né? Jesus é contra o juramento. Você não precisa acreditar em mim. E, na verdade, o juramento é um artifício para que alguém acredite em você. Não, eu juro por Deus que é isso. Aí ele está procurando com esse artifício que você acredite. Nós temos que ser sinceros. E aí aquilo que eu falo sim é aquilo que eu estou pensando. Se eu falo não, também tem que ser o não naquilo que eu estou pensando, né? Porque sim, não, segundo o nosso grande Shakespeare, não é boa teologia, né? Não é boa teologia. E viva Shakespeare! Viva Shakespeare. Viva Aliás, Shakespeare. é uma figura enigmática, né? Impressionante, porque sabe-se, eu acho, pouco sobre ele. Uma pessoa que não teve uma educação formal,
Às vezes eu fico pensando, como eu comentei, né? Não sei se ele teria sido um médium, né? Até porque são muito reflexivas as suas obras, as suas peças, né? Como eu coloquei, eu li que dos 23 livros, 20 livros o Freud faz menção a Shakespeare. É porque é um gigante, né? O Shakespeare é um gigante. Toda a obra dele pode ser comparada a uma coletânea de psicologia. A psicologia humana está ali aberta, desnudada, né? E não só descrita, mas analisada, inclusive com esses rasgos e essas colorações filosóficas. Justamente por isso, há muito questionamento sobre a possível existência de um homem ter sido Shakespeare. Mas há algumas questões. O Sir Walter Raleigh é considerado também um provável Shakespeare, que se tivesse, digamos assim, escondido sob William Shakespeare, né? Usando um outro nome. Há também uma outra teoria, são várias as teorias, há uma outra teoria de que Shakespeare foi, como diríamos evangelicamente, foi multidão. Porque há uma teoria de que vários teriam escrito a obra de Shakespeare, mas a questão do estilo, do ponto de vista da ciência, da estilística e da linguística, fica comprometida com essa tese de que seriam vários, porque vários, de acordo lá com Proudhon, o homem é o seu próprio estilo, né? Le style c'est l'homme. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos lá. O Paulo de Filipe diz assim: quando um humano cai, toda a humanidade cai. Quando um humano se levanta, toda a humanidade também se levanta. Paulo, com certeza, nos impulsionou muito para cima, para a evolução espiritual, certo? Com certeza, né? As cartas são um depositário de moralidade, né? Claro, como eu comentei, existem alguns aspectos relacionados até aos costumes da época, que aí, às vezes, não tem nem mais sentido hoje, né? Porque a humanidade mesmo avançou. Mas ele é o grande fomentador, né, da teologia, né? Aliás, Paulo também, por outro lado, é criticado, né? Muitos criticam as cartas de Paulo diante da influência que ele teve no cristianismo. Sabemos que a carta Epístola aos Romanos, né, talvez seja... bombástica, é bombástica. É bombástica, né? Então, teve um impacto teológico enorme. Então, claro, tem algumas pessoas que acham que até ele trouxe um outro evangelho. Todas as figuras recebem críticas, né? Até Teresa de Calcutá também foi criticada. Ninguém está imune à crítica, né? Paulo era criticado na época dele, todos que se lideram, todos aqueles que têm até essa missão, né, de puxar a humanidade, vão ser criticados de alguma maneira. Então, Paulo também foi, mas claro que, se não fosse ele, certamente não teríamos o cristianismo como exercemos hoje, praticamos, e nós temos que ser, como Paulo colocou, né, praticante. Eu gosto muito dessa, como se o evangelho fosse algo vivo. Ele você está aqui, você tem que participar, não pode ser apenas uma forma ilustrativa, um diletantismo intelectual. Você tem que participar, tem que ser participante do Evangelho. E isso certamente Paulo fez, né? E nós também devemos participar ao nosso turno, né? Porque eu acho que nós temos uma dívida sempre, né? Quando você tem o conhecimento do Evangelho, você para si, você está acreditado aí, você tem uma dívida.
porque a tua dívida tem que ser paga dessa maneira, de você procurar levar, né, para outros aquilo que você recebeu. Essa é a dívida que nós temos. Por isso que o Paulo falava, né, porque ele era um perseguidor de cristão. E aí, de repente, Jesus vem e o retira dessa situação, o faz mudar. Ele falou: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim. E nós também, a nosso nível, evidentemente, né? Cada um na sua vida, não naquele. Ninguém espera de nós, porque nem temos essa condição, né? Os testemunhos que Paulo listou, né? Isso aí aquela lista de tribulações é algo impressionante. Mas sim naquele passo a passo, os pequenos testemunhos, nas pequenas coisas, né, que nós temos que testemunhar. E ai de nós se não pregarmos o evangelho, porque essa é a nossa dívida, porque que nós contraímos quando recebemos essa bênção, né? Isso. Por isso essa expressão lindíssima, né? Cartas vivas do evangelho, né? É uma expressão espetacular, né? Uma síntese própria de um espírito superior. O Paulo de Filipe pergunta ainda, o Guilherme, todos nós somos um Paulo, mesmo em potencial, certo? Com certeza, né? Paulo certamente é um espírito que teve a sua missão toda definida. Ele era apóstolo porque o próprio mestre foi convocá-lo, né? Quando ele estava indo perseguir os seus irmãos, os cristãos de Damasco. Então, mas Paulo tem uma história, né? Todos nós temos, né? Eu não sei se eu vou contar aqui, tem 3 minutos, Nádia? Você tem muitos minutos, fique à vontade. Não, interessante. Tem um livro de Dr. Bezerra, Histórias de um Sonho. Não sei se vocês já viram esse livro. Ele escreveu encarnado, e esse livro porque ele teve uma série de projeções, ele saía do corpo, ele teve contato com seu mentor espiritual. Esse livro se encontra na internet, se vocês quiserem, Histórias de um Sonho. Então, ele relatou esse desdobramento que ele fez. Ele se desdobrou. Então, ele disse quem era o seu mentor, muita luz, foi um sacerdote português do século XVI, que se apresentou a ele. Eu não me lembro bem o primeiro nome, e me desculpem, mas não me vem aqui o nome desse mentor, mas está nesse livro. Era um sacerdote português, já redimido, e que o levava nessa projeção. E nessas projeções, ele se viu reencarnando. Antes de vir para o planeta Terra, ele passou em Vênus. Aliás, ele coloca até uma situação, ele coloca que Vênus seria um planeta um pouco mais atrasado do que a Terra, porque ele estava vindo de Capela. Então, vocês vejam que o Dr. Bezerra, todos têm uma história mais anterior, e não queremos nem vê-la, né? E Bezerra viu nessa projeção e não gostou. Mas todos nós, como Paulo também deve ter tido as suas histórias, né, no caminho evolutivo, mas eu quis colocar isso porque todos nós vamos chegar a essa condição. Porque até o mestre falou para Filipe, né? Vocês vão fazer muito mais daquilo que eu faço. Aí você fica, eu vou fazer mais do que Jesus faz? Foram palavras dele. É o caminho evolutivo, né? Só complementando essa informação desse livro, Histórias de um Sonho, eu peguei também, fuçando um pouco, né? Fui lá na Revista Espírita para saber essa questão de Vênus, né? Porque ali o Dr. Bezerra colocou esse planeta numa posição até um pouco
inferior da Terra, quer dizer, planetas ainda primitivos, né? Mas a Terra eu acho um pouco melhor. E ele passou por Vênus. Ele passou por Vênus. E aí, na Revista Espírita, não sei exatamente o ano, tem uma mensagem de um espírito falando sobre o planeta Vênus. Só que ele dá uma conotação diferente do Dr. Bezerra. Só que o nosso Kardec, que não é à toa que é o nosso codificador, ao final da mensagem, ele coloca o seguinte: não podemos considerar essa mensagem de maneira absoluta. Porque como é que ele ia comprovar que se um espírito que chega e que fala alguma coisa, se está certo ou está errado, né? Então, ele coloca uma ressalva nessa mensagem, né? E ele, Kardec, estava certo, porque essa projeção espiritual do Dr. Bezerra nos traz uma visão diferente com relação a esse planeta, né? Kardec realmente era impressionante, né? Ele, como é que eu vou assinar embaixo uma informação espiritual de como é a vida em Vênus, né? Ele põe um disclaimer, né? Ali no final: olha, não considerem de maneira absoluta essa mensagem. Ele não deixa passar nada, né? Ele vai ao ponto. Nada. É um espetáculo mesmo. Ô, Guilherme, você passou... Nós não temos outra pergunta aqui. Uhum. Você fez uma referência a 4.000 quilômetros que o Paulo tinha percorrido ali no início, até esses momentos iniciais. Mas ele realmente percorreu 22.000 quilômetros? Provavelmente, porque quando eu falei esses 4.000 quilômetros, eram só aquela parte ali da Turquia, como se chama, da galáxia, da província da Galáxia, né? Que ele fez esse mesmo percurso nas 3 viagens. Só nessas 3 viagens, nessa faixa aí, dão mais ou menos 4.000 quilômetros. Evidentemente, aí indo para a Europa, enfim, aí... Vai a 22.000. Vai a muito mais, né? Vai a muito mais. Você também mencionou a Casa de Maria. Ah, tá. E é um local tão emocionante. Você já estive esteve lá? Já estive. Ah, Você legal. esteve? Não tive. Não. Ah, mas é uma coisa assim, de uma emoção, é uma coisa tão singela, e você sente ali uma grandeza. Sim. É mais ou menos semelhante do ponto de vista da nossa percepção como vibração ali, imantada aquela área, aquele local, que eu percebi em Francisco de Assis, quando eu fui a Assis, na igreja de Clara. Lá, a igreja de Francisco está muito... Não estou fazendo nenhuma crítica, mas ela está muito voltada para os costumes da Igreja Católica, vendendo santinhos e uma série de o Artemísio. De uma outra... no mundo humano, né? Vender essas coisas, né? Esse comércio todo. Né? Tanto que você entra e depois, quando você chega a um lugar onde eles efetivamente acham que foi ali que esteve Francisco, porque é uma construção imensa que eles acrescentaram ali, a vibração já, pelo menos eu sou quase que uma pedra, né, de mediunidade, mas acontece que até uma pessoa como eu sente essa, digamos assim, essa queda, né, de padrão vibratório, principalmente se você considerar a igreja de Clara, que nem é tão, digamos assim, superlotada como é a de Francisco, talvez justamente por isso, né? Logo que eu entrei, eu vou fazer aqui uma confissão, eu chorei lá na igreja de Clara. É uma coisa muito, muito forte. Muito forte. Então, só a respeito da Casa de Maria, que é muito, muito emocionante mesmo. Eu fiz menção em cima dessa médium, né? Essa agostiniana, Ana Catarina Emery, que desencarnou cedo.
ela, a partir dessas informações dela, posteriormente, ainda eu acho no século XIX, final do século XIX, alguns padres conseguiram lá descobrir essa casa, né? Mas ela era uma médium, ela via como se fosse um filme, e esse escritor alemão ela ia falando e ele não tinha gravador naquela época, né? Então ele se dedicou. E o que aconteceu com o Mel Gibson é impressionante, né? Ele relata impressionante. Ele estava passando e aí caiu um livro em cima dele, impressionante. Era o livro dela sobre a paixão, né? Porque a grande crítica que os católicos e até eu acho que alguns espíritas, ou vou ousar dizer, acharam que foi excessivo o realismo do sofrimento do Cristo, né? Mas, enfim, mas deve ter sido assim que com certeza deve ter sido escreveu, assim. né? Com certeza, com certeza. Eu tinha ouvido falar que ele estaria preparando o outro, né, da ressurreição, mas não sei se ele conseguiu realizar esse outro filme, né? Não sei. Foi uma linda aquela sua passagem sobre perfume, e você fazer aqueles links todos, foi muito, muito bonito, né? Com as 30 moedas e tudo. Agora, deixa eu ver aqui o que eu anotei mais. Acho que foi isso. Foi também a questão de o inferior divide, é próprio do inferior dividir. E já que nós estamos nas questões matemáticas, é próprio do amor multiplicar. Não é? O amor não divide, o amor multiplica, isso expande, mesmo. Né? É próprio do amor a expansão, e é próprio do inferior a retração, né? A divisão. E isso foi muito interessante. Eu acho que foi isso que eu anotei. Eu só poderia fazer... Mas claro que você pode. Não, que eu estava vendo aqui, foram todas as informações, eu fiquei preocupado com a hora, mas ele finaliza essa carta, evidentemente ele fala até sobre ele, né? Ele não inventou nada, todas aquelas tribulações. Ele fala o seguinte, né? Para que eu não me inchasse de soberba por causa dessas revelações extraordinárias que ele recebeu, foi-me dado um espinho na carne. Então, Paulo tinha um espinho na carne dele que o fazia sempre considerar para que ele pudesse evitar, né, a soberba, quer dizer, você se considerar um servo inútil, como Jesus falou. Jesus, que nessa parábola, que muitos não entendem, né, sobre a parábola do servo inútil, né? Jesus jamais iria desconsiderar alguém que fez aquilo que tinha que fazer, ótimo, mas ele fala, mas você se considera um servo inútil, porque para que a soberba não invadeça. E Paulo fala o seguinte, por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo pediu 3 vezes a Jesus para que retirasse esse espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que seria. Eu não sei se vocês têm alguma revelação, não sei, mas eu não sei. Eu sei que ele pediu a Jesus 3 vezes. E Jesus respondeu, olha, para você basta a minha graça. Foi que cortou qualquer expectativa de retirar esse espinho, né? E ele encerra esse epístola de uma maneira muito bonita que eu queria destacar, né? Revejam a própria vida. Porque ele vinha falando muito dele, né? Porque ele era criticado, que ele não era apóstolo, que ele era um sofredor, ele só tinha tribulação. Ele pediu aos coríntios para que eles revejam a própria vida, examinem-se a si próprios e vejam se estão firmes na fé. É aquela reflexão, aquele exame que nós devemos sempre fazer. Faça uma revisão de si mesmo
Será que vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que não passem na prova. Espero que reconheçam que nós somos aprovados. Pedimos a Deus que vocês não cometam mal nenhum. Então, era só esse finalzinho, esse exame, né? Isso é muito doutrina espírita, né? Você procurar sempre se examinar, refletir. E Paulo encerra essa epístola com essa exortação, por isso que eu achei interessante colocar aqui. E é mesmo. Você sabe que agora eu fui procurar eu tenho aqui em mãos neste momento é um opúsculo, né, da FEB, com a listagem dos temas que são tratados pela revista, e ele faz isso não por temas, o que seria uma coisa muito fácil de eu agora procurar aqui Vênus, mas não, certamente deve estar em dissertações espíritas, e em 1869 já não há nada. Eu vou procurar isso, depois eu repasso, se eu encontrar aqui alguma referência a Vênus nas instruções dos espíritos, que eu imagino que seja nesta seção da revista que o nosso querido Kardec tenha incluído essa mensagem, né? Essa mensagem, ou então em variedades, que às vezes ele colocava variedades, às vezes colocava instruções dos espíritos, talvez variedades, né? já que ele não endossou, né? Não, ele não endossou. Ele colocou, mas no final botou um disclaimer. Com cautela, né? Ele publicou, mas com muito cautela, como é próprio. Por isso que ele é o bom senso encarnado, né? Essa cautela excepcional. Olha, em 1867 a 1869, parece que não está. Não sei, mas eu vou dar uma... Eu entrei e consegui... É porque isso me chamou a atenção, entendeu? Quando eu vi esse livro, a história desse livro do Bezerra, eu tentei ver se Kardec tinha alguma mensagem, alguma coisa que se viesse a se contrapor. Você disse que você entrou. Você entrou onde? Pela internet? Tá. Então, vou ver também lá na internet. Pela internet chega Mas lá lá. na internet tem a referência à revista? Tem. Então, tem. Tá. Então, melhor lá. Eu aqui, como não estou ainda na era da informática, nem do metaverso, eu vim procurar num livro, que eu sou bem Gutenberg. Também. Bem Gutenberg. Bom, mas, enfim. Alguém quer dizer alguma coisa? Então, está bem. Eu quero agradecer mais uma vez, Guilherme, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, pelo seu exemplo de pesquisador tão consciente, tão criterioso, que Deus abençoe cada vez mais a sua produção e o enriquecimento que você nos traz com tanta seriedade. Nós agradecemos muito, o ICEB agradece muito, está sempre aberto a você, e você agora não escapa mais do ICEB, viu? Tá bom. Então, obrigado, Nádia. Agora, quando nós encerrarmos, eu vou ligar para você. Tá bom. Tá bom? E nós, então, podemos encerrar agradecendo a todos que estiveram conosco em ambos os planos de existência, os encarnados aqui, o Paulo Adalva, o Galaxy J7, né? A Fátima, que está sempre aqui para nos dar essa cobertura, não é? Esses fundamentos todos, principalmente a você, Guilherme, e aos nossos mentores queridos, Jorge Andréia, Deolindo e todos os demais que nos têm assistido ao longo de mais de meio século no ICEB. Por isso, Jesus, nós te agradecemos
por estarmos aqui na condição em que estamos e particularmente no que diz respeito à nossa relação com o ICEB, na condição de aprendizes e de criaturas que desejamos servir a este projeto especial do coração de Deolindo Amorim, que particularmente nós chamamos de Atenas do conhecimento espírita. Nós agradecemos, Jesus, toda a proteção a Ti, Maria, aos nossos anjos da guarda, a todos os bons espíritos que estiveram conosco para nos infundir, nos envolver e nos manter neste clima de delicadeza espiritual, de profundidade de estudo e de harmonia entre todos nós. Nós te rogamos, Mestre, que continues a abençoar o ICEB e a todos nós, os que estivemos aqui, os que não puderam estar aqui, para que prossigamos em nosso estudo e participando do processo de darmos continuidade ao ICEB. Mas ainda te rogamos, Mestre, já te agradecemos antecipadamente pelo atendimento às nossas rogativas anteriores, mas agora em especial. Recolhe, Jesus, de nossos pequeninos corações as vibrações de paz que desejamos para todo o nosso planeta, e muito particularmente, Mestre, por sobre todos os nossos irmãos que padecem os horrores da guerra em todos os cantos do planeta, a guerra declarada, armada, ou as outras guerras com outras armas, também igualmente letais, mortíferas, da sensibilidade, do amor, da compaixão e da fraternidade. Graças te damos, Mestre, orienta-nos a todos sempre, posto que nossos corações, desejosos de te servir, estão abertos ao acolhimento e recolhimento das tuas instruções, das tuas vibrações e do teu amor, Mestre, por sobre todos nós. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar e a proteção de nosso Pai. Que assim seja.